Olá! Mais um episódio de Hoff Talks. E hoje vai ser um dia super especial, porque a gente está iniciando aí uma caminhada de várias análises a artigos científicos, né? E eu estou aqui com a presença da doutora Marcela. Marcela é doutora em biotecnologia, isso aí, cirurgiã dentista, colega, querida, amiga. E a gente vai tentar aí desvendar um pouquinho essa área de evidência científica, né, Marcela? Que às vezes é um bicho de sete cabeças para a maioria. E ao final aí de cada análise, a gente vai dar o nosso parecer, rechaço ou não rechaço, se a gente acha que o artigo científico é relevante ou não, quais os pontos críticos, né? E a gente já viu alguns pontos aí nesse que a gente vai começar já, assim, pegando fogo. E é isso. Então, a gente começa hoje uma sequência aí de análise a artigos científicos. Espero que vocês aproveitem. E também já deixo uma sugestão, que quem quiser sugerir algum artigo aí pra gente analisar, vai ser ótimo. Vai ser super bem-vindo. Seja bem-vinda, então. Obrigada, amiga. É sempre bom estar aqui com você e ainda mais discutindo artigo, que eu costumo falar que papel aceita tudo. Tudo. E aí a gente vê um festival de postagens baseada em evidência científica. E aí quando a gente vai ver aquela evidência, a evidência ela é meio... não evidente. Não tão evidente assim. E aí a gente escolheu especificamente um artigo que vive povoando o Instagram, para justificar a utilização ou não utilização de uma série de produtos. Uhum. E aí vamos começar por ele? Vamos, né? Quer soltar ele na tela? Bora! É esse artigozinho aqui do Cohen, de fevereiro de 2022. Artigo recente, né? 2022. E ele endossa para uma gama enorme de pessoas a utilização principalmente do Restylane Kysse. Uhum. E colocam, poxa, ele tem um menor índice de efeito adverso. Isso. Fala mais próximo. Isso. E aí vão desvendar aí o que é o artigo, né? Então é uma análise retrospectiva, não é isso? Sim. Já está na tela o artigo? Tá. Então é uma análise retrospectiva aí de alguns produtos, né, algumas marcas comerciais aí. Então, a gente tem nesse trabalho que foi avaliado de 2016 a 20. De 2016 a 20. Alguns produtos como Volbella, Restylane Refine, Restylane Define, Juvederm Volure, que aqui no Brasil a gente considera o Juvederm Volift, não é isso? Isso. Teosial, então tem 3 produtos da Teosial e Revanesse Versa. Então, assim, alguns produtos com autorização e em algumas distintas datas, não é isso? E são produtos que eles entram no mercado dentro desse período. Uhum. Então, tem alguns que já estavam aprovados desde antes de 2016, que são produtos que já eram consagrados e vinham sendo utilizados, e tem produtos que entram no mercado em 2017. Uhum. Então, você tem... E aí, o que é o risco maior desse artigo como um todo? Ele pega o valor, o número geral, o número total de produtos. E a gente tem uma disparidade de entrada de produtos no mercado, né? Sim, de consumo. Sim. Então, e aí o que ele usa como base? Ele usa como base um banco de dados de relato espontâneo de efeito adverso. Então, é um banco que recebe esses relatos, mas que não é estimulado. Não é você comprou um produto, você recebe um questionário para preencher, ou você faz uma campanha de relatos. Não, é um questionário de post-surveillance. Então, assim, o que no Brasil seria um acompanhamento pós-comercialização. Isso a gente tem para todo medicamento. Uhum. Então, todo medicamento que entra, ou produto que entra no mercado, você continua fazendo a notificação de algum efeito adverso. Então, é através desse banco de dados. Que nesse artigo eles utilizaram o MAUDE, que é o banco de dados dos Estados Unidos. Exatamente. Que é do FDA, correto?
Isso. E aí Que é submetido ao FDA. Então, ele é de relato espontâneo. Ninguém é estimulado a fazer relatos lá. E aí, o que eles fizeram? Eles criaram um banco de palavras-chave. Então, eles pegaram algumas palavras-chave e, através dessas palavras-chave, eles identificaram aqueles efeitos adversos que eles queriam especificamente, porque lá está relatado qualquer efeito adverso. Uhum. Então, eles fazem uma primeira triagem, eles fazem um levantamento dos efeitos adversos que eles queriam, que teria que ser efeitos adversos tardios, então, ou seja, eles colocam um prazo de 14 dias, 14 dias, após 14 dias, e aí, então, tem que estar após 14 dias e tem que estar incluído entre essas keywords que eles determinaram. Então, seria nódulo, granuloma ou hipersensibilidade. Para nódulo, eles acertaram nódulo, pápula, massa, caroço, inchaço, endurecimento. Para granuloma, granuloma e corpo estranho. E para hipersensibilidade, inchaço e edema. Então, assim, já daí fica uma coisa um pouco ampla. Você já fica uma coisa não muito restrita, você aceita um pouco de tudo. Mas, enfim, já é algum começo. E eles identificam 587 eventos. Então, esses foram os critérios de inclusão? Foram os critérios de inclusão deles. Ter mais que 14 dias, ter essas palavras nos descritivos. Tinha algumas coisas que a ficha tinha que estar um pouco mais bem preenchida, que eles não esclarecem exatamente o que era. Os granulomas foram confirmados com biópsia, não é isso? E aí eles vão triando ali dentro das fichas, o que vai encaixando ali. E aí depois eles tiram tudo que não tinha todos os critérios para estarem ali, eles não explicam exatamente todo mundo que eles tiram, mas sobra, por fim, 195 eventos. De 585. E, ou seja, não só de 585, mas eles estimam que naquele período tem algo em torno de, acho que 8 milhões que eles colocam, né? Então, assim, já é subestimado. A gente já sabe que já não fecha, a conta já não fecha, tem muito menos notificação do que se espera que realmente tenha acontecido. E aí os critérios de exclusão, só para a gente seguir aqui no design do artigo, nódulos acima de 14 dias. Antes desse período, eles não entraram no critério de exclusão. Isso. Deixa eu abrir aqui o meu também. Então, vamos lá. O que eles tiraram? Eles fizeram as keywords. Eles fizeram através daí. E aí eles foram tirando o que não se enquadrava ali. Que são os eventos adversos de início precoce, abaixo de 14 anos. Ou nenhuma confirmação de evento tardio. Relatos de pacientes ou consumidores sem confirmação do profissional. Sim. Então, é o profissional que faz o relato. Sim. E eventos que podem ter sido causados por um produto diferente ou uma combinação de produtos com base em narrativa. Então, é tudo relacionado à narrativa do profissional. Do profissional, exatamente. Então, você já fica ali naquela tendência de... do que o próprio profissional relatou a respeito do caso que é dele. A gente já sabe que nenhum profissional gosta de relatar efeito adverso. Então, já cai nessa linha de, tentar minimizar os efeitos adversos relatados. Enfim, mas eles ainda extrapolam. Até aí, vai. Porque se você pegasse o intuito do artigo como categorizar pra gente o que é o mais comum, qual que é o sítio mais afetado e qual que é o tipo de evento adverso mais encontrado... Até porque nódulo não está na gama dos eventos adversos mais relatados, né? Relatados. O próprio artigo mostra pra gente que, de acordo com outros estudos, foram tendo incidências diferentes. Em períodos diferentes, incidências diferentes que eles não conseguem justificar. Então, ele já começa a cair em contradição aí nesse ponto. O erro desse artigo especificamente é quando ele tenta extrapolar o que ele realmente encontra, que é nódulo em lábio, ponto. E começar a fazer esse link com o produto utilizado. Eu acho que a maior falha, antes disso aí, é não considerar
anamnese do paciente. Então, a gente parte técnica, né? A gente não leva em consideração técnica, Nada. não leva em consideração anamnese ou condição do paciente, que são fatores determinantes quando a gente faz, né, a avaliação de nódulos aí. Então, isso não entra no artigo. O próprio Cohen, ele soltou, acho que 1 ano antes, um artigo exatamente, um comentário, né, um artigo mais simples falando exatamente das limitações de se utilizar o MALDI como ferramenta de pesquisa, exatamente porque não depende só do produto utilizado. Ele é uma ferramenta para você avaliar os produtos que estão no mercado, mas os eventos adversos eles podem estar relacionados à técnica ou operadora, a questões de asepsia, enfim, infinitas questões que não necessariamente estão relacionadas ao produto. Então, assim, já começa daí. Exatamente, é o primeiro limitador. Mas tá, a gente... Sabemos sim que o produto também faz parte dessa tríade, né? Paciente, técnica, produto. Mas a gente não pode considerar somente produto. Aí a gente já passa... Tá, vamos fazer uma vista grossa. Vamos e a gente vai para os resultados. Os resultados, vamos pular. Tá bom. É o que tem, é o MALDI, vamos usar o MALDI, né? Vamos por aí. E aí, eles começam falando que a maioria deles foram nódulos. Então, 71,8% eram nódulos, joia. 42,1% inflamatórios e 29,7% não inflamatórios. Seguido de hipersensibilidade, 21,5%, e granuloma, 6,7%. Até aí, beleza. Se eles tivessem feito isso e pulado para qual é o sítio mais afetado, a gente poderia falar assim, olha, a gente viu aqui nesse universo de 4 anos acompanhando que, fiquem atentos, nódulos em lábios são mais frequentes. Beleza. O que eles tentam extrapolar, que aí é a hora que fala, não, pera, não dá. Não, vamos colocar aqui, eles colocam aqui pra gente, ó, a ordem de frequência foi Voluri, né, que seria o nosso Volift, seguido por Volbella. Epa, peraí. E assim, 74,4% para depois 12,3%, para depois 5%. Então, assim, e qual que é o número de seringas comercializadas foi de cada produto nesse período? Que a gente pensou, né? Não fala. Qual marca que vendeu mais, que foi mais utilizada, e isso impacta diretamente no resultado. Sim, então mas assim, isso também não foi levado em consideração. Não. E aí que fica aquela dúvida, assim, tá, se vende mais, é mais comum que você notifique maior número de efeitos adversos. E aí eles não levam em consideração, eles fazem essa porcentagem baseada no número total de eventos. Só. E que foram... né? Então, Voluri, assim, 74,4%. Volbella, 12,3%, e aqui já é uma diferença assustadora e muito questionável, que a gente está falando de produtos com a mesma tecnologia, né? Com concentração diferente. Só. E aí depois a gente tem Define com 5,1%, o RH4 com 3,6%, Refine com 2,6%, RH2 com 2,1%. E aí o mais curioso de tudo isso é que a gente tem 100 relatos, então 3 produtos não tiveram nenhum relato de evento adverso. Que são coincidentemente, que foram RH3, o Ravanese, né? E Kisse. Que foram os últimos a entrar no mercado. E aí a gente fala de um trabalho que faz uma análise no período de 2016 a 2020, e a gente tem produto que entrou no mercado em 2020. Então, como que a gente faz uma análise mensurando a incidência de formação de nódulos em um produto que está sendo comercializado desde 2016, e compara com um produto que entrou no mercado em 2020. Será que isso não é relevante no artigo?
Isso é muito relevante. Isso deveria ser um dos pontos mais relevantes do artigo. Mas depois que eu li e que eu fui ver que a data não batia, aí eu me pergunto, como que fazem conclusões em cima de trabalhos como esse e afirmam que eu tenho um produto que é infinitamente melhor, entre aspas, do que outros, né? Que teve trabalho que mostrou que não teve incidência em evento adverso. Aí agora vão fazer o caminho ao contrário. Já que eles extrapolaram para algo que não podia, vão dar de doida também? Porque tá virando... Isso aqui chegou num ponto em que parecia conversa de doido, né? Na hora que a gente começou a discutir o artigo, parecia conversa de doido. Parecia que a gente tava no lugar errado. Tava, e só ia piorando, né? Porque nós vamos puxar alguns pontos aqui que vocês vão ver que o trem piora muito. Mas vamos lá. O único resultado que eu falei que era plausível é incidência maior, lábio, nódulo, lábio. Ok. E que bate com a literatura. Que bate com a literatura, tá. E aí, quem é que foi o que bateu aí o 74.4? É quem especificamente? Que é utilizado onde? No lábio. Então, automaticamente, a gente pensa que, será que não é ele que está sendo vendido em grande quantidade, porque ele é uma coisa utilizada exatamente... E aí, sim, justificaria a diferença entre ele e o Volbella tão grande. Porque ele realmente é o que mais vende para lábio, o que mais tem saída é lábio, é o que mais tem notificação. Então, assim, é que deixa ainda mais o artigo, tipo, o próprio artigo desmente ele mesmo. Exatamente, ele desmente ele mesmo. Tá, e aí a gente falou, beleza, aceitamos os resultados que estão aqui, né, são números. Mas sabe o que me deixou mais assim, antes de ler, só de pegar o artigo... E você começa, né? Só bater um olhinho assim rápido. Esse gráfico, na hora que eu vejo produtos 74.4 para 2.1, já fica totalmente discrepante. Que são produtos similares, vamos colocar assim, né? Bases, né? Não era para dar diferenças tão grandes. E o que me dói é esse artigo, porque é esse artigo que as pessoas usam para endossar tudo que elas falam. Porque é um artigo, não é um gráfico feio. Ele é um gráfico feio. Você olha e fala, pô, não vou usar a Juvederm, olha só. Tá pulando ali pra fora. Mas... Não, eu bato o olho e falo assim... Dá tristeza. Me parece mentira. Dá tristeza ver isso rodando na internet dessa maneira. Mas é isso. E aí, assim... Já começa aí. Já é uma coisa tendenciosa. Que não é bacana. E aí eles começam a tentar... Pulando... Vamos pra discussão. Aí eles tentam justificar... Porque a loucura. Assim... O que eu pensei quando a gente, né, decidiu abordar os artigos, assim, tentar destrinchar, não é querer justificar que A é melhor que B e que B é melhor que A. A gente não tem... não aceitar, às vezes, afirmações em cima de coisas que não são verdadeiras. Não, se um dia chegar um artigo pra gente que prove, a gente senta, discute... E se o artigo aceita. For bem desenhado, né? Sim, a gente vai. Porque a gente tem muitos que são. Tem. Mas a gente também tem muitos que não são. E eu acho engraçado desse artigo é que ele fala, desfala. E aí ele vê que ele extrapola de uma tal maneira tão feia que no final... Ele mesmo fala que não dá para tirar aquelas conclusões que ele mesmo falou que estavam no decorrer do artigo. Porque se ele não desmente no final, não publica, né? Então, assim, ele se retratou dele mesmo em algum momento. Eu vou usar um termo que minha mãe fala muito, que assim, tá parecendo conversa de ladrão para delegado. Entendeu? A mentira da mentira, sabe, que não cola? Foi ficando um trem que eu ficava assim... Uma coisa que bate com a outra. Eu falo e desminto, minto e desminto. Aí eles colocam, assim, eles chegam a fazer uma divisão do próprio artigo em que eles colocam Vickers e Nasha, tipo... Existe essa subdivisão dentro do artigo. E aí, na hora que eles vão discutir, eles colocam, assim,
que os produtos que não tiveram efeito adverso nenhum relatado, que uma das possíveis explicações para ela pode ser que eles estão disponíveis nos Estados Unidos há um tempo não longo o suficiente quanto os outros para ter notificação. Quer dizer, eles mesmos colocam, mas aí antes... Então não deveria ter entrado no trabalho. Não deveria ter entrado no trabalho. E não deveria ter essa divisão do jeito que eles colocaram ali para ficar tão tendencioso. Uhum. Então, assim, já fica aquela coisa... Então, por que vocês fizeram isso? Mas aí eles vão além. Aí eles falam assim, meio que pra justificar. Então fala do molde. Aí eles falam do molde que, tipo, não, eles falam que o molde tem suas limitações, mas que tem outros artigos que utilizam, e eles fazem uma vista grossa pra ele. E aí eles passam por um seguinte, olha, não, os resultados que a gente encontrou são consistentes com outros resultados da literatura. E eles colocam 2 artigos especificamente para justificar. Aí a hora que você fala assim, nossa, mas então deixa eu dar uma olhada nesses 2 artigos. Porque a curiosidade bate. Publicados na mesma revista. E usando o mesmo tipo de metodologia duvidosa. Então, assim, um deles, tipo, pega a comparação, eles pegam todo mundo que comprou, acho que foi Voluma, naquele período, eles mandam um questionário, ou seja, eles induzem uma resposta, então eles puxam a língua do cara, tipo, e aí, aconteceu alguma coisa, vamos lá, então eles preenchem esse questionário, e o grupo controle do NACHA, eles fazem um levantamento através de ensaios clínicos que estão catalogados no FDA. Então, assim, enquanto você vai ter uma amostra estimulada de 1.200 pacientes, o outro aparecem amostras de 200 e pouco, 300 e pouco, que você não sabe se foram amostras estimuladas e que ali dá a entender que são de relato espontâneo. Então, assim, você ser perguntada se aconteceu uma coisa, ou você tomar a atitude de ligar e falar que aconteceu, são coisas completamente diferentes. Aí fala, mas aí a incidência no Vicruz é muito maior. Mas você induziu essa resposta de maneira gritante. Então, assim, aí pega o outro que a gente riu, que coloca que o resultado do NACHA é infinitamente pequeno, né, de efeito adverso, assim, tipo, num universo muito, muito, muito pequeno. Quando você vai ver a pesquisa, eles pegam um número total de seringas comercializadas naquele período, eles fazem uma estimativa aleatória de quantos pacientes estão incluídos, tipo, a média é que tantos, porque os pacientes usam quantas seringas em média, tipo assim, em países completamente diferentes, a gente viu, né, que no período que o artigo é publicado, nem está disponível nos Estados Unidos ainda. São, acho que 4 ou 5 países e que a gente não sabe nem como é feito esse tipo de notificação lá. Aí eles pegam o número de notificação que aparece nesses países e dividem pelo número total de seringas vendidas naquele período. Então, assim... É uma metodologia que não... Aí é que vira conversa de doido, que você fala assim... Tipo, como é feita a notificação no Brasil, como é feita a notificação no Canadá? E o autor ser o revisor do artigo, pode? Essa aí, pra mim, também foi uma coisa assim, que aí quando começou... Eu escrevo... E mando pra revista que eu sou editora. Tudo bem que, teoricamente, quando você submete na revista, você submete sem ter o seu nome lá. Mas não é de bom tom que você submeta numa revista que você faz parte do corpo editorial, revisional, né? Então, assim, e é um em cima do outro. Então, assim, o artigo que é torto, que é o que a gente trouxe, mas os 2 artigos que endossam o artigo torto estão todos na mesma revista, publicado por pessoas que têm ligação ao corpo editorial da própria revista. Fica de maneira grosseira, parecendo que é uma revista financiada. A gente não pode falar que é, mas fica na discussão que os nódulos de início tardio e eventos inflamatórios foram foco dessa análise devido à probabilidade desses eventos estarem relacionados ao produto. Baseado em... E aí, se a gente pega lá na revisão
Ó, na bibliografia do trabalho, deixa eu descer aqui. Ele cita aqui, ó, nas referências, De Lorenzi, e que o foco do trabalho dele, que é complicações com os preenchimentos injetáveis, é abordando quais as possíveis causas para acontecer um nódulo ou um evento adverso. O produto, sim, é um fator, né? Mas a gente não pode delegar somente ao produto e relacionar isso à incidência de nódulo ou de qualquer outro evento adverso. É extrapolar, assim, já começa errado, né? Então, quem ele cita não endossa o pensamento dele. Não. A gente vê isso em várias situações. Ele mesmo, o artigo que fala das limitações do MALDI, foi ele mesmo que publicou 1 ano antes. Então, assim, as coisas vão só... Outra coisa que eu também não ficou claro para mim no trabalho, é que é um trabalho de 2016 a 2020, mas aquelas notificações de eventos adversos, eles foram acompanhados por quanto tempo? E qual momento que isso aconteceu? Dentro do estudo, entendeu? Então, também para mim não ficou claro, eu não consegui compreender. E aí, assim, até se você for pensar, se aqueles produtos que estão ali sem notificação, eles começam a ter efeito adverso a partir dali, as notificações elas vão vir só no ano seguinte. Porque o que eles deixam claro quando eles pegam esses MALDI e todos esses é que não necessariamente a pessoa faz o relato quando o caso acontece. Ela pode fazer o relato daí a 1 ano, ou em alguma situação em que ela foi estimulada a fazer esse relato, que não necessariamente é daquele período. Então, vai só complicando ainda mais como é que essa metodologia foi feita. E aí, assim, o que a gente chega à conclusão no final é que é uma recorrência de artigos quase que bianual, focando exatamente em desmerecer um produto, em favorecer outro, sem qualquer evidência científica. Então, não é o primeiro. Então, assim, é o terceiro. É o terceiro que a gente levanta, publicado na mesma revista, usando o mesmo tipo de metodologia furada. É muita coincidência. Não muda nem a revista. Né? Não muda nem a revista. Então, assim, e batendo na mesma tecla de que você utilizar de que a linha Vicross não seria uma linha confiável, vamos colocar assim. E aí, tem um desses artigos, que é de 2015, se eu não estou errada, que a própria revista, ela acabou tendo que publicar uma resposta. Sim. Ela teve uma resposta, houve uma notificação de uma resposta que era extremamente relevante e que ela teve que publicar depois, e tem lá, se você procurar o artigo, ele aparece, é um artigo de Del Campo, de 2015 mesmo, e coincidentemente, ele não aparece no artigo que a gente está falando como referência. Porque se você tem um artigo e ele é contestado dentro da revista, o mínimo que você pode fazer, se você for usar ele de referência, é falar que tem uma contestação a ele, a metodologia dele. E as contestações que são trazidas, elas são muito relevantes, do tipo, diluíram um produto que não era para diluir, não fala a técnica, altera a técnica. Então, assim, Del Campo praticamente desconstrói o artigo e eles não falam nada. Então, assim, passa batido. E passa e tiram conclusões ainda em cima de trabalhos dessa forma, né? Que já foram rechaçados. Tipo. E aí, continuando aqui na discussão, é onde ele fala: o número de eventos de interesse para cada preenchedor
provavelmente influenciado pela frequência de uso. Não estimada. Informação não disponível. Informação não disponível, exatamente. E pelo tempo disponível. É isso que me assusta, assim. Ele discute, fala, desfala, ele bota nas entrelinhas de que ele não tem certeza daquilo que ele está colocando, mas aí na hora de concluir, ele vai lá e volta atrás. Ele continua falando que a descrição de eventos nos relatórios Mound é limitada. Sim. Né? E que por esse motivo foram desenvolvidos, e aí ele tenta justificar, né? Foram desenvolvidos critérios rigorosos de inclusão e exclusão para ajudar a caracterizar os eventos adversos. Sim. E aí depois ele segue dizendo que é importante ressaltar que o banco de dados é um sistema de vigilância fortemente dependente de relatórios voluntários. Então, como que eu posso concluir algo em cima de relatórios voluntários? Voluntários. Onde eu não tenho, não levo em consideração tempo de uso de produto, eu não levo em consideração paciente, eu não levo em consideração operador. Ou seja, tudo que eu preciso levar em consideração para realmente detectar a incidência, se a incidência é alta, se a incidência é baixa, eu não utilizo. Não. Mas aí eu te pergunto outra coisa também. As políticas das empresas a respeito de estimular o relato, qual que é? Eu conheço de uma, que aparece no final de todo o workshop, favor relatar qualquer evento adverso, pedindo encarecidamente que se relate qualquer evento adverso e que tem um controle e um acompanhamento rigoroso de qualquer evento adverso, assim, coloca QR Code, disponibiliza na internet. Será que é todo mundo assim? Porque se você estimula a pessoa a relatar, ela se sente mais confortável em estar relatando aquele efeito adverso, né? E aí, assim, eles também colocam o seguinte: ninguém quer ser pai de filho feio. As pessoas tendem a não relatar. É o grande problema. Exatamente de mensurar, né, o índice de eventos adversos. Exatamente por aquilo que você falou, não via de regra, mas a probabilidade maior é que não seja relacionado ao produto e sim ao operador e à técnica. Ou a tudo. Então quando você coloca, você fica assim, será que foi o produto ou fui eu? E se eu colocar lá, será que vão me julgar? Por mais que tenha um anonimato, as pessoas não se sentem confortáveis em fazer os relatos. O que deixa... O que para mim faz esse tipo de banco de dados muito pobre para poder extrapolar para esse tipo de resposta. É o que tem? Tá, é o que tem. Mas será que ele é o suficiente? Será que ele é bom o suficiente para você gerar uma resposta clínica, que é o que a gente vê as pessoas fazendo na internet? E não é o único trabalho que utiliza o Mound para poder fazer análise de incidência de eventos adversos. Não. Né? Vai repetindo, o erro vai virando repetitivo. E assim, não é que esse artigo não tenha a validade dele. Eu acho que ele extrapola, ele ultrapassa o limite do aceitável nas discussões e ele extrapola os resultados, ele fala coisa que não faz sentido. Penso diferente, eu acho que não tem validade. Não tem validade nenhuma? Não tem, não pode ter. Eu acho assim... Eu não posso comparar um produto que tem 6 meses que tá sendo utilizado com um produto que tem de jeito 4 anos, 5 anos, 6 anos. Eu acho assim... Lógico que vai ser diferente. Eu acho que se ele tivesse seguido o título dele, ele tinha respondido. Ele coloca assim, que você fazer o acompanhamento pós-venda de complicações tardias dos produtos. Ele não fala que vai relacionar o produto ao evento adverso. Ele fala que vai fazer só um levantamento da complicação. Você fazer um levantamento da complicação, joia, o que era a complicação de todo mundo? Que tá todo mundo num balaio só. É aquilo que eu falei. Se falasse comigo assim, olha, fizemos um levantamento dos últimos 4 anos, a gente viu que o maior número de relato é nódulo em lábio. Pum. Isso
esse artigo consegue concluir. Qualquer coisa que ultrapassa disso é invencionismo. Não tem como provar. Qualquer outra coisa que falar assim, além de lábio nódulo, é invencionismo. O único dado que a gente tem real aqui é lábio nódulo. Acabou. Mais nada. Só. Nem se esse nódulo é causado pelo produto ou não é, enfim, não. A gente sabe só que as pessoas que utilizaram preenchedores, todos esses que estão aqui no período de tanto a tanto, apresentaram como maior incidência de evento adverso relatado nódulo em lábio. É isso. Até porque quando a gente vai fazer uma análise de diagnóstico de eventos adversos, e aí eu vou fazer um diagnóstico de nódulos, você leva em consideração o quê? Tudo? Tudo. Você não faz o diagnóstico baseado no produto que foi utilizado. Não. Né? Porque às vezes até a quantidade do produto, o plano que foi aplicado, a experiência do profissional. O artigo que eu falo que foi rechaçando o artigo anterior, que eu falo que eles nem citam aqui, ela coloca exatamente isso. Que onde eles relatam que tem um nódulo é onde eles colocaram o maior volume de produto. Sim. Então, assim, será que eles não induziram a formação daquele nódulo ali? Então, assim, eles desprezam vários vieses para poder manter Mas em relação, assim, a tentar achar que encontrou o resultado, isso é muito comum na ciência. Se você não segura o seu pé, é aquela história, se você sai com a sombrinha e chove, você fala, não, toda vez que eu saio com a sombrinha chove. Sabe? Você acha que você fez aquele resultado. Então, assim, você tem que segurar o pé e falar, pera. Até porque isso é inerente ao ser humano. A gente quer, né? Lindo, né? Você quer conduzir o trabalho da forma que você imagina. Sim. Ou da forma que você quer sanar a sua dúvida. Exatamente. Porque todo o trabalho parte de uma dúvida. Sim. E aí é o que eu falo muito assim, que às vezes as pessoas geram uma frustração no meio, que elas começam a forçar a barra para ter resultado. Aí eu costumo falar assim, resposta negativa também é resposta. Sim. Ele poderia ter concluído o seguinte... E é válido também para a ciência. O MALDI não é uma ferramenta viável para avaliar risco relacionado a produto. Sim. Uma vez que ele não quantifica o número total de produtos comercializados naquele período. Eu acho até irresponsável. É isso. Eu acho até irresponsável, porque olha a conclusão do trabalho. Embora nódulos tardios, né, e eventos inflamatórios possam ser relativamente incomuns na prática clínica, ok, a gente concorda e a literatura apresenta isso. Essa revisão retrospectiva do banco de dados de 2016 e 2020 demonstra que eles ocorrem para preenchimentos de ácido hialurônico com ele vai nomeando as tecnologias ele vai nomeando uma por dos ácidos hialurônicos utilizados. Então, como que eu posso concluir com o trabalho, com esse desenho e com essa metodologia, que tecnologia tal induz a nódulo? Ou tem uma incidência maior? Então, assim... E aí finaliza, tem mais. Esta revisão beneficia o médico praticante, beneficia, eu quero saber aonde? Fornecendo visibilidade sobre os eventos de início tardio, mais frequentes, aqui em cima ele acabou de falar que os eventos são relativamente incomuns na prática clínica. Sim. Abaixo eu escrevo mais frequentes. São mais frequentes associados aos preenchedores relatados na base de dados do MALDI e como esses eventos foram tratados na prática. Então, assim... Então, é a conversa de ladrão para delegado. É. Ele fala e desfala, desfala. E aí chega no final, nem você entende direito o que... Assim, é aquela história, né? O artigo já começa quando você pega aqui, ó, na página 1. Vamos lá.
Na página 1 tem aqui falando que eles são... Quer ver? Cadê o pedacinho que fala aqui? Que eles são vinculados a uma farmacêutica específica, né? Então, isso já começa a ficar de maneira não muito... Coloca, inclusive, que foi um artigo financiado pela Galderma. Tá aqui, ó, supported by Galderma Laboratories. Aí eu te pergunto, a que presta a Galderma pagar um artigo, financiar, né? Um artigo dessa qualidade. Né? Tipo... Então, assim, o que a gente pôde extrair de um artigo que, né, é muito citado? Sim. Pelo menos é o que a gente vê aí, o que a gente observa e acompanha. Sim. Que é um artigo muito citado, querendo justificar que produto A, ele promove maior incidência do que produto B, C ou D. E que um trabalho nesse design pode justificar isso. Né? Então, a gente viu aí inúmeras falhas. Aí eu te pergunto assim, ó, se alguém virar pra você e falar com você assim, não, eu só uso Kiss porque Kiss não dá nódulo. Baseado em quê? Baseado nesse artigo aqui. Pode falar isso? Não. Não, acabou. Ah, não, você tá usando Vicruz? Não usa não, Vicruz tem maior incidência de nódulo. Baseado em quê? Baseado nesse artigo aqui, eu posso falar isso? Não. Mas aí o que a gente vê... aplicabilidade clínica é zero. O que a gente vê hoje é respaldado em evidência científica. Usando isso aqui. Isso. Então, assim... Então não é, né? E a informação, a educação é passada dessa forma. Sim. Então, eu educo e eu informo de acordo com o que eu quero. Se você quiser, Lívia, eu consigo fazer um artigo para você vendendo o que você quiser. Você me dá um mês. Eu te dou o artigo. É que eu falei, papel aceita tudo. Então, produção científica não é fácil. Não. Não é rápido. Não. E dá trabalho. Dá trabalho. Ó, aí começa assim, igual a gente falou. Eu fui pesquisar a revista. Fui olhar o fator de impacto. Não é ruim, mas também não é bom. Eu fui olhar ela na base da CAPES. Não tem dado dela desde 2014. Aí falei, beleza, então vamos dar uma olhada nos autores. Tá, os autores todos têm conflito de interesse, tá, mas vamos ignorar isso, porque são profissionais renomados. Vamos olhar as referências da revista. Aí a gente começa a entrar na referência da revista. Ela se autocita 1 milhão de vezes. Revista que usa a referência da própria revista é um artifício muito bom para você subir seu fator de impacto. Então, fica meio que conversa de comadre. Eu te dou aqui, você me dá de cá. Não é legal, então você já dá mais uma desanimada em relação a ele. E aí, por fim, eu falei, pesquisar na revista, eu fui falar com a Lívia, falei, Lívia, fui pesquisar a revista e fui olhar quem eram os editores, e aí um dos artigos, o editor é o autor. Ou seja, o autor é um editor, o editor é um autor. Tipo, ela submete ela mesma à prova próprio. Então, assim, a gente pode procurar uma revista que eu tenha algum amigo e tentar meter alguma coisa, sei lá, uma receita de miojo, se bobear, passa. Então, assim, é feio, mas, assim, é o que a gente vê o tempo todo. E o importante é ter senso crítico. Eu acho que a conclusão maior de tudo isso é que o profissional tenha senso crítico para poder avaliar realmente. Porque é muito claro a gente pegar o artigo para ler e identificar as inúmeras falhas. O problema todo é que todo mundo tem preguiça. Então, se você ler o resumo, por isso que a gente vai trazer. Por isso que a gente vai trazer vários artigos. Ensinar a ler. A gente tem que aprender a ler metodologia. O que é o mais chato. O ler metodologia. Que ninguém quer ler. E é o mais importante do trabalho. Porque a falha, se tiver ali, condena todo o trabalho. Na hora que você vê que relacionou o produto ao número total de eventos, sem considerar a quantidade de produto vendido naquele período, você já fala, aqui acaba.
Não, isso e para mim o outro ponto foi analisar um produto que tinha Acabar de entrar no mercado. acabado de entrar no mercado e concluir que esse produto não induz a evento adverso. É o melhor, né? Porque você não achar a notificação de algo que não foi notificado. Porque não foi utilizado. Exato. É muito fácil, é um resultado muito fácil. E aí, porque a gente não conseguiu ainda ver quando, pelo menos eu não consegui buscar quando que o produto entrou no mercado americano. Pelo que eles colocam aqui, neles mesmo, igual eu te falei, eles colocam que entrou em meados de 2020. Tudo bem, mas... Tipo, não fala data, não fala nada. Então, mas comercializada a partir de que data? A gente não achou. Não fala. Então, era um dado também importante pra gente ver qual a relevância. Porque, exatamente, são efeitos adversos, ou seja, a partir de 14 dias. De 14 dias até quando? Não fala. Então, assim... Enfim, aí coloca assim, daqui a pouco a gente descobre que ele foi comercializado 30 dias antes de sair o resultado, não vai ter nada. Não deu quanto tempo. do produto foi vendido até a data da análise? Uma coisa é ele ser liberado no mercado, outra coisa é você ter uma campanha, você ter um consultor, você colocar... Tem um outro que eles colocam ali, que ele foi liberado para ser comercializado em 2017, mas a comercialização dele só começa em 2020. Então, assim, coloca que ele foi liberado em 2020, mas ele foi colocado exatamente... da Teuxane. Dentro do mercado, quando? Uhum. Ninguém não fala, assim, eles deixam exatamente essa dúvida que não é uma coisa irrelevante para o artigo, ela é extremamente importante para o artigo. Então, assim, a conclusão é que não dá para você extrapolar a incidência maior de efeitos adversos à linha Vicruz. Até hoje, eu, Marcela, pesquisando e procurando, eu não consegui encontrar nada com relevância científica sustentada de que a linha Vicruz tem maior incidência de efeito adverso tardio. E não dá para também considerar evento adverso só pensando no produto. Ao produto. Não dá. Não dá para relacionar somente ao produto. Não dá. Então não tem como. Esse é um artigo que eu acho que não vai ganhar um selo de joia. Então, não é selo de joia, né? Porque a gente vai trazer outros artigos. Não. E aí a gente definiu que é rechaço ou não rechaço. Rechaço. Esse então, rechaço. É um artigo que não dá para considerar, não dá para ter como referência, não. Que tem inúmeras falhas. Rechaço. Esse, com certeza. Mas aqui a gente vai trazer, acho que o próximo a gente vai trazer um artigo relevante, bonzinho. Bom. Para também não achar que a gente só vai trazer artigo ruim. Não, e também para não achar que só tem artigo ruim no mercado. Não, tem coisa boa, tem coisa boa. Tem coisa que dá pra gente fazer uma inferência, assim, extrapolar pra clínica de alguma maneira, mas dá. Mas, assim, realmente esse aqui passou muito longe. Eu fico triste quando eu vejo as pessoas postando esse gráfico. Eu falo, ai meu Deus, lá vai mais um. Lá vem. Eu acho que talvez um pouco o Instagram me bloqueia, porque eu comento embaixo, não é isso que está escrito no artigo. O artigo não fala isso. Eu tenho só minhas marcaçõezinhas lá embaixo. Então foi uma delícia. Adorei. Gente, acabou. Dá pra gente poder ficar aqui com vários artigos, porque a gente gosta. A gente vai lá, a gente busca, a gente vai na referência, a gente vê que não bate uma coisa com a outra. Nossa, a gente vai ficando. Eu falei que esse eu fiquei, foi triste. Foi uma tristeza pro dia do dentista. Falei, gente, que presente foi esse? Foi só tristeza. Falei, só foi piorando. Quando eu fui olhando as referências, falei, mandava Lívia, só vai piorando. Não melhora nunca. Então a gente conta com a colaboração de vocês. Quem tiver aí a intenção de sugerir algum artigo que queira que a gente discuta aqui, destrinche e faça algumas análises, nosso papo será esse. Então falaremos de artigos científicos, de evidência científica, buscando aí trazer mais clareza, né, para o profissional que trabalha também está mais direcionado ao atendimento clínico.
né, para que seja relevante para a clínica do profissional. E não trabalhos que realmente deixam a desejar aí, com toda a sua metodologia e... Ou não, metodologia. ou não, e design e desenho do trabalho. Tá bom? Espero vocês aí numa próxima. Obrigada, Marcela. Obrigada, Lívia.